R. Lenz Produtora. Olá, seja bem-vindo ao Crente Podcast. Estamos começando mais um episódio aqui no canal. Quero desejar uma boas-vindas a você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está me ouvindo aí no carro, em casa, lavando aí, limpando a casa, seja onde você estiver, eu quero pedir para você se inscrever, comentar, compartilhar. Aqui é um canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, aqui é um canal de testemunho, onde nós divulgamos aqui vários testemunhos, tem vídeos excelentes aqui para você maratonar no nosso podcast. E quero compartilhar com vocês a nossa programação, hein? De segunda-feira, de quinta-feira e sexta-feira nós temos vídeos novos aqui no canal. E às quartas-feiras com o programa Nova Mulher. Então não perca mesmo, se inscreve aí, porque quando sair coisa boa, sair vídeos novos, você vai ficar sabendo aí. E hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial, que com muito prazer eu recebo aqui no Crente Podcast a deputada estadual por Santa Catarina, Ana Campaiolo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, deputada. Obrigada, Rafael, obrigada pessoal de casa, obrigada por estarem conosco, você que assiste o Crente Podcast há bastante tempo, continue aqui e não esqueça mesmo de deixar sua reação para esse vídeo chegar a mais pessoas. É uma alegria poder conversar com vocês um pouco mais sobre como conciliar a nossa fé, que é a fé cristã, com os princípios, os valores e a conduta adequada, inclusive dentro da política. Maravilha. Bom, primeiro eu gostaria de apresentar você, porque você é presidente da PL Mulheres de Santa Catarina, isso? E é a mulher mais votada da história de Santa Catarina, com mais de 196 mil votos. Glória a Deus. E é escritora antifeminista do best-seller Feminismo, Perversão e Subversão, com mais de 100 mil cópias vendidas. Isso, exatamente. Né? E esse assunto já tem mais de 10 anos que você estuda, né Ana? Pelo que eu pesquisei. Exatamente. Eu comecei a estudar esse assunto em 2013, quando eu fazia graduação, fazia mestrado na capital, em Florianópolis. E fui bastante perseguida por professores de esquerda que não se sentiam confortáveis com uma aluna que fosse cristã e conservadora. Então, isso despertou em mim uma vontade de participar da política para defender outras pessoas que estivessem passando por algo semelhante ao que eu passei. Então, em 2016, mais ou menos 10 anos atrás, eu processei a minha professora orientadora de mestrado e desde então me tornei uma defensora da educação verdadeiramente livre de doutrinação marxista. De qualquer tipo de doutrinação, na verdade, né? A educação deveria ser usada para fomentar a investigação dos diversos espectros políticos das diversas ideologias e não como uma ferramenta de doutrinação. Então foi assim que eu acabei entrando para a política, conheci o programa Escola Sem Partido através do Dr. Miguel Najib, me elegi pela primeira vez em 2018, em outubro de 2018 com 35 mil votos e agora entrei para a história com 196 mil, como você acabou de dizer. E então estou no meu segundo mandato, são 7 anos de trabalho político já. Ano que vem vou concorrer novamente à reeleição pelo mesmo cargo, porque lá no meu estado, Santa Catarina, ainda tem muita coisa a ser feita e eu acredito que a política e a transformação do Brasil começa de baixo para cima, né? Começa na base com os vereadores, nós temos também um time de vereadores maravilhosos. Mandar um beijo aqui para o meu time de vereadores lá de Chapecó, Itajaí, Blumenau, tem espalhado por todo o estado de Santa Catarina. E nós temos a convicção de que a mudança cultural que o Brasil precisa começa de baixo, né? Estando com as pessoas na comunidade e só depois chegando à presidência da República, aos cargos maiores do Executivo, inclusive. Então, o nosso trabalho político é bastante consolidado no estado de Santa Catarina e o trabalho cultural, que é falando sobre os malefícios do feminismo, já é consolidado em todo o Brasil. Nós temos também, além desses 2 livros esse que nós estamos comentando aqui hoje, o primeiro que foi um best-seller, são 5 livros publicados, um deles inclusive numa parceria internacional com a deputada Rita Matias, deputada de Portugal. Então a gente está conseguindo levar para diversos lugares o que a gente acredita que é a posição da mulher conservadora. Eu sei que a sua vida é muito corrida, Ana,
Então, hoje o podcast vai ser um pouquinho rápido, tá, gente? Porque a Ana tem uma vida muito corrida aí com a política. Ela deu uma passada rápida aqui no podcast, mas eu creio que vai ser proveitoso. Nós conhecemos aí um pouquinho sobre esse livro que ela fez aqui e eu tenho certeza que vai despertar muito aí a liderança cristã para o feminismo. Você precisa ouvir esse podcast, que é importantíssimo. Não tem como nós combatermos o feminismo sem nós conhecermos, tá bom? Então, vamos para o nosso podcast. Olha, eu achei espetacular. Tá mostrando o livro aqui? Eu li esse livro seu, eu achei espetacular. Obrigada. Depois que eu li esse livro, Ana, eu me senti na obrigação de divulgar aqui. Sabe? Eu me senti obrigado. Porque eu vejo que realmente tanta informação que todos os líderes, pastores, mestres precisam conhecer. E às vezes a gente acha que é uma coisa insignificante. E isso é muito necessário. Você que é líder, você que é pastor, você que é ou que deseja conhecer mais sobre o feminismo, você precisa conhecer todo o conteúdo que tem nesse livro. E realmente fiquei impactado por essa ideologia. E muitas vezes a gente trata como algo superficial, que não... É só mais uma ideia. É só mais uma ideia, né? algo que não está tendo nenhum impacto, né? Não tem impacto na minha vida. Eu trabalho, eu levanto, eu vou trabalhar, eu volto para minha casa. Mas você que lidera pessoas, principalmente aí dentro da igreja, né? Nós vamos falar um pouquinho como que o feminismo tem entrado dentro das igrejas, precisa conhecer aqui. Mas qual que foi o objetivo, Ana, desse livro que você que te motivou a escrever esse livro? Parece que você adivinhou quando você fez a pergunta, porque eu escrevi justamente para líderes de jovens, pastores, professores de escola bíblica dominical, pessoas que representam, que ocupam algum papel de liderança na igreja e que precisam lidar com as dúvidas, com as queixas dos adolescentes, dos jovens, porque recentemente saiu uma pesquisa que indicou que 66% dos nossos jovens cristãos abandonam a igreja durante o período da universidade. E entre as perguntas, os questionamentos que foram feitos nessa pesquisa, nós obtivemos algumas respostas dos adolescentes, dos jovens, mas principalmente dizendo que não encontravam respostas adequadas para suas dúvidas políticas, morais e até teológicas. E que as respostas recebidas, às vezes, da igreja ou dos próprios pais, dos líderes, eram respostas muito evasivas ou respostas proibitivas. Por exemplo, isso não pode porque é pecado, não fala sobre isso que é pecado, isso aqui é ruim e acabou. E o jovem adolescente, cada vez mais, ele quer entender o porquê que ele está recebendo um comando, por que ele está sendo orientado em um caminho. Então, nós escrevemos Não Existe Cristã Feminista para que pastores e líderes de jovens possam se preparar em conhecer o que é o movimento feminista e no que ele é incompatível com a nossa fé, com a fé cristã. E o que me despertou para publicá-lo foi justamente o fato de que recentemente, não tão recentemente, há uns 2 anos, um compositor adventista, que eu sempre fui muito fã, gostava muito das músicas dele, esse compositor recebeu no canal dele, com mais de 1 milhão de espectadores, uma feminista chamada Ivone Gebara, que é católica e feminista, e durante todo o programa, ela e outras mulheres que estavam com ela, elas atacaram diretamente a autoridade da Bíblia, a autoridade da igreja, a autoridade de Deus, a autoridade do Pai, e falaram bastante contra os fundamentos da nossa fé cristã, reinterpretando textos bíblicos ou apresentando uma visão liberal e até bastante distorcida do que os textos bíblicos queriam dizer na verdade. E cada vez mais, sim, o movimento feminista está se infiltrando nas nossas igrejas, seja nas palestras, no comportamento das meninas, dos jovens, naquilo que elas trazem dentro das escolas onde estão sendo contaminadas por professores ideólogos, também por professoras, seja de escola bíblica, palestrantes, e até alguns líderes homens, nossos pastores, nossos responsáveis por transmitir a doutrina bíblica, a doutrina cristã, que já estão com medo de falar a verdade e acabam com panos quentes em princípios bem fundamentais da fé cristã, como a submissão feminina, a autoridade bíblica, a autoridade dos pais sobre os filhos e entre outros assuntos. Sim.
Bom, o feminismo, ele conhece a Bíblia, não, eles leem a Bíblia, né? Agora, interpretar e conhecer, eles interpretam cada um da sua forma, da forma que eles querem, né? Mas é importante a gente conhecer um pouquinho do feminismo, da história, até mesmo pra gente poder combater, né? Como você vai combater se você não conhece a história, não conhece como que isso começou? Você pode dar um pouquinho explicar um pouquinho da história do feminismo, como que ele começou e essas 3 fases do feminismo também que eu achei muito bacana, acho importante você compartilhar. Não, pedagogicamente a história é dividida em fases para nos ajudar a entendê-la mais simplificadamente. Mas é óbvio que quando os eventos históricos estão acontecendo, eles não acontecem marcadamente, linearmente, coisas acontecem ao mesmo tempo, em lugares diferentes. E depois, quando a gente tem um afastamento, a gente consegue identificar esses períodos. As próprias feministas pedagogicamente distribuem a história do movimento feminista em ondas. Hoje já se fala em 4ª onda, até em 5ª onda, mas as 3 principais ondas do feminismo são aquelas que lutaram por pautas específicas em um determinado período da história. Então a gente pode dizer que existe o protofeminismo, que é anterior a 1850. São escritoras, mulheres, livres pensadoras, porém não organizadas politicamente, e que apresentavam contestação a alguns princípios cristãos, outros ocidentais, como o duplo padrão moral, como a autoridade da Bíblia, a autoridade eclesiástica, mas elas são mulheres bastante isoladas que não estão conscientes ainda de estar construindo um movimento social ou político. Em 1850 começa finalmente o que a gente chama de primeira onda feminista. São as feministas que lutam pelo reconhecimento de direitos civis e jurídicos, pela educação ampla, mista, igualitária, compulsória, obrigatória, que lutam pela inserção da mulher no mercado de trabalho de diversas formas. São lutas bem iniciais ainda, mas já em 1850 começam a surgir as primeiras mulheres que defendem a redução do número de filhos ou que os filhos podem ser um problema, que a maternidade pode ser um problema. Então, de 1850 a 1960, mais de 100 anos, a gente está falando do feminismo de primeira onda, feminismo de direitos civis. De 1960 em diante, talvez até um pouco antes, 1949, quando Simone de Beauvoir publica seu livro O Segundo Sexo, motivada pelo seu amante Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, ela começa então a plantar, a esclarecer, na verdade, algumas premissas de um, digamos, androginismo primitivo, quando ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela começa a apresentar ali a semente do que depois viria a se tornar a ideologia de gênero, mas qual é a marca principal do movimento feminista de 1950, 1960 até 1990? São as pautas sexuais vinculadas à revolução sexual, à libertinagem sexual, o aborto, o controle de natalidade como uma ferramenta revolucionária para libertar as mulheres da maternidade, do casamento. Então, aquelas ideias que na primeira onda pareciam ser apenas ideias políticas, na segunda onda revelam ser, na verdade, ideias revolucionárias para um novo padrão sexual do comportamento e de mentalidade. Depois, em 1990, a Judith Butler publica um livro chamado Problemas de Gênero, onde torna popular essa expressão gênero, que hoje as pessoas usam para substituir a antiga palavra sexo. A palavra foi popularizada em 1990, principalmente com essas abordagens que a Judith Butler fazia. Ela se considera, inclusive, transexual, se não me falha a memória. Ou não binária, não sei, alguma coisa dessas. Mas a Judith Butler torna popular uma questão que já estava sendo discutida há muito tempo. Desde 1960 se falava em psicossexo, e algumas universidades, como a universidade vinculada ao Hospital de Hopkins, fazia pesquisas com hermafroditas, com transexuais, para entender e definir esses comportamentos. E aí começaram a surgir grandes homens pesquisadores e revolucionários, como Alfred Kinsey, que para fazer suas pesquisas, inclusive, aceitava e encobria atos de pedofilia, e escreveu o primeiro manual sobre o que é o padrão gay. O livro dele sobre o comportamento sexual do homem e depois o comportamento sexual da mulher fazem com que ele seja considerado o pai da revolução sexual. E, juntamente com isso, os experimentos do Dr. Money, que aconteciam no Hospital de Hopkins, levaram à consagração com Judith Butler desse conceito de gênero, que hoje todo mundo fala, a escola está ensinando ideologia de gênero, teoria de gênero, exatamente isso.
Então, o movimento feminista é basicamente isso. Na primeira onda, fala sobre direitos civis, né, como votar, estudar. Depois fala sobre revolução sexual, aborto. E, por fim, contesta o que é mulher. Mulher não existe, nem homem, masculinidade e feminilidade são conceitos inventados para oprimir as pessoas. Então, basicamente, essas são as ondas do feminismo. E hoje a gente está vendo aí o que se tornou. Um movimento que defende a supremacia da mulher, que realmente defende o aborto, que fala que homens biológicos podem competir contra mulheres em esportes e assim sucessivamente. Então ele não nasceu, o feminismo ele não nasceu contra o cristianismo ali no início, né? Ele foi se tornando com o tempo. Essa é uma pergunta bem importante e bem inteligente, inclusive, porque as primeiras feministas, a primeira feminista de primeira onda, as que levantaram a luta pelo voto nos Estados Unidos, na América, elas conseguiram espaço justamente dentro das igrejas. Então, a primeira igreja a receber um grande evento feminista, relativamente grande evento feminista, foi uma igreja evangélica, uma igreja protestante, igreja metodista de Seneca Falls. Em 1848, as mulheres se reuniram lá numa convenção de mulheres e elas foram lideradas por feministas de primeira onda que dentro dessa igreja pareciam estar falando somente sobre igualdade, mas logo depois elas mostraram aqui, vieram. Uma delas, inclusive, escreveu uma bíblia feminista, uma bíblia contra os princípios cristãos, contra a autoridade cristã, ou seja, em 1850, quando o feminismo surge, nós já estamos falando de mulheres que se rebelavam, sim, contra a autoridade da igreja, mesmo aquelas que receberam algum espaço na igreja. Por que essas mulheres receberam espaço na igreja? Todo mundo sabe que até 1500 a igreja católica era a única vertente cristã da qual uma pessoa poderia pertencer, só existia a igreja católica. E aí, com a reforma protestante de 1500 em diante, começam a se multiplicar as diversas denominações. Os Estados Unidos foi colonizado principalmente por evangélicos, por protestantes que estavam fugindo lá da Inglaterra e da perseguição que os católicos praticavam contra os evangélicos. Lembrando que os evangélicos também fizeram perseguição contra os católicos, e assim vai. Foi uma briga muito, muito longa, né? Mas, durante esse período, então, a Nova América, o Novo Mundo, que na verdade é os Estados Unidos depois, vem a se tornar um lugar acolhedor para essas pessoas que queriam viver o protestantismo. Então, começam a chegar muitos imigrantes protestantes evangélicos e na América, nos Estados Unidos, começaram a surgir, sim, muitas seitas, muitas novas, digamos assim, religiões, novas vertentes do cristianismo. E entre essas estavam os Quakers. Os Quakers foram religiosos bem importantes, porque embora eles fossem uma minoria, eles eram muito atuantes na política. Eles estavam nos eventos, participavam, se posicionavam, discutiam, debatiam, escreviam. E as mulheres Quakers apareceram, então, e entre as principais líderes sufragistas estavam essas mulheres Quakers, que pode ser, de uma certa forma, por alguns é considerado uma seita dentro do cristianismo. Então, ali elas começam a receber o direito de falar, ensinar, falar, palestrar nas igrejas, se posicionavam como lideranças, e dentro dessa posição, como quakers, religiosas, e protegidas sobre o manto da igualdade que nós sabemos que Deus estabeleceu em Gênesis 1, quando ele diz que homens e mulheres são a sua imagem e semelhança, e quando ele cria a mulher da costela de Adão e diz que ela é sua ajudadora, do aramaico Ezer, né? Todo mundo conhece algum cristão que se chama Eliezer. Então, Eliezer quer dizer Deus é meu auxílio. Então, é claro que ser uma auxiliadora do homem, quando Deus dita o Gênesis para o seu autor, que é Moisés, ser uma auxiliadora do homem não era para ser uma posição de inferioridade, tanto que Deus é nosso auxiliador e Deus é o auxiliador de Israel e nem por isso ele é menor. Então, as Quakers, que são, digamos assim, as primeiras feministas dentro da igreja cristã, começam a se ancorar nesse princípio de igualdade, de dignidade entre homens e mulheres para difundir, sim, uma espécie de feminismo dentro das nossas igrejas. Só que dali surgem, evidentemente, depois de um tempo, dois tipos de mulheres. As mulheres revolucionárias, que queriam destruir o casamento monogâmico, a família, que queriam destruir ou atacar os fundamentos da fé cristã e até da igreja católica, da igreja evangélica. E as mulheres que sim eram cristãs, tinham uma boa conduta, um bom comportamento e que eram consideradas baluarte moral da sua época. E esses dois grupos, tanto as feministas revolucionárias quanto as mulheres cristãs,
que ainda viviam uma vida cristã muito honesta, as duas começaram a se envolver em pautas, em conversas, em discussões ainda muito pequenas, lá em 1850, sobre o direito das mulheres de votar. E nós chamamos essas mulheres, então, de sufragistas. Quando a gente fala sobre Estados Unidos, Inglaterra, a gente chama de sufragistas. Existiam sufragistas feministas, revolucionárias, e existiam sufragistas cristãs. Evidentemente, como nós estamos falando de um país cristão de fé reformada, de fé protestante, na Inglaterra nós estamos falando de católicos. É evidente que as mulheres cristãs acabaram recebendo mais atenção, mais consideração dos homens que estavam no poder. Então, evidentemente, aquelas que conseguiram convencer alguém a respeito de algo foram as que principalmente mantinham uma certa decência no seu procedimento, uma certa coesão com os valores daquela sociedade. Já que, como as feministas dizem, os Estados Unidos era de fato controlado por uma casta de homens, os Estados Unidos era uma república inicial ali, uma república começando, dando seus primeiros passos, onde somente os homens podiam votar. Se bem os homens cristãos eram os fundadores, os pais fundadores dos Estados Unidos e também os responsáveis por organizar a política local, evidentemente eles não dariam atenção, bola ou poder político a um movimento de revolucionárias anti-homem ou anticristianismo. Então as mulheres que conseguiram ser ouvidas com seriedade dentro da política americana foram as mulheres cristãs. Um desses grupos bem famosos era o grupo União das Mulheres pela Temperança. Eram mulheres cristãs que queriam levar adiante uma pauta de costumes, inclusive queriam aprovar, não só nos Estados Unidos, mas na Inglaterra também existiam movimentos semelhantes, mulheres que queriam, por exemplo, proibir os homens de beberem. Então elas defendiam a lei seca, porque muitos maridos bebiam e eram agressivos com suas esposas, e muito se ouvia sobre histórias de maridos que, quando estavam bêbados, eram agressivos. Então as mulheres começaram a se posicionar querendo participar muito incipientemente da política. Por que eu digo isso? Porque era um grupo muito pequeno de mulheres. Nós estamos falando de mulheres burguesas, com famílias estabilizadas, mulheres que tinham uma vida relativamente boa e tempo para se ocupar com essas pautas. Então existia sim um grupo de sufragistas cristãs e um grupo de sufragistas feministas. E, evidentemente, por razões óbvias, os americanos davam muito mais atenção às mulheres cristãs, porque elas não representavam um perigo à ordem vigente, mas sim a consolidação dessa ordem. Tem uma diferença muito importante entre um conservador e um feminista, e as feministas revolucionárias no geral, e os conservadores. Os conservadores gostariam sim e geralmente buscam a reforma de algumas instituições ou a reforma de um ou outro aspecto da sociedade que pode estar apresentando problemas. O revolucionário, diferente do reformador conservador, ele quer simplesmente implodir todo o sistema. Então, quando uma feminista pretendia implodir todo o sistema, destruindo o casamento monogâmico, o casamento natural, a família natural, e defender a completa anarquia das relações que antes eram hierarquizadas entre os sexos. Nós estamos falando de dois pontos de vista bem diferentes, e evidentemente o que mais predominava e que tinha mais respeitabilidade entre americanos ou entre ingleses eram sim as feministas cristãs, as mulheres cristãs que se envolviam na política. Só que, claro que falando assim parece fácil de distinguir, mas na época não era tão fácil assim. Afinal, eram mulheres que andavam juntas, evidentemente, às vezes brigavam, às vezes se acertavam, andavam também junto com o movimento abolicionista. Então, no caso dos Estados Unidos, a gente poderia citar um livro do Alexander Keysler, chamado Direito ao Voto. É um esquerdista, não é um conservador, mas ele faz uma análise de toda a trajetória da história do voto nos Estados Unidos, e ele diz que era muito improvável que o grupo que estava no poder, o grupo hegemônico, o grupo poderoso, cedesse ou compartilhasse esse poder com grupos minoritários ou com grupos oprimidos sem uma boa razão. E esse escritor, o Alexander Keysler, tá muito certo. Se você detém o poder, você tem que ter um incentivo muito bom, muito compensatório para você compartilhar esse poder. Então, ao longo da história dos Estados Unidos, o sufrágio universal, que é o voto universal, foi discutido inúmeras vezes. Não só para que as mulheres pudessem votar, mas para que os homens pobres pudessem votar, para que os negros pudessem votar, porque não eram só as mulheres que não podiam votar. Você tinha que ter uma renda específica, uma quantidade de terra específica, ou você não podia ser negro para votar, enfim, tinham muitas regras. Então, o movimento de luta pelo direito das mulheres era de todos esses que existiam,
basicamente um dos menores. Eu diria que o movimento mais fraco na luta do sufrágio era o das mulheres. O que levou, por exemplo, o Partido Republicano mais tarde, lá em 1920, lembrando que o movimento sufragista surge ali em 1850, então 70 anos depois, o que levou uma alteração profunda na política americana para que aceitasse o voto da mulher. Muitas vezes os americanos concederam o voto a um grupo e depois tentavam retirar esse direito, ainda mais considerando que os Estados Unidos têm vários estados e cada um pode definir suas regras. Mas, enfim, por exemplo, quando os americanos precisaram dos negros para vencer guerras, para vencer batalhas internacionais, aventava a possibilidade de permitir que os negros votassem. Afinal, imagina que injusto um jovem negro sacrificar sua vida pela pátria se ele nem pode escolher o presidente. Então, existiam sempre interesses por trás da concessão do voto. E um desses interesses, quando as mulheres foram instadas a votar, é que muitos imigrantes, muitos homens solteiros, recém-chegados, estavam votando mal. Eles estavam, digamos assim, votando de uma maneira que desagradava o Partido Republicano. Então, o Partido Republicano, entre suas motivações para colocar a mulher no círculo dos votantes, foi pensar que as mulheres seriam mais conservadoras do que certos imigrantes, do que certos trabalhadores solteiros. Então, o motivo que conduziu a América a conceder o direito ao voto às mulheres foi que as mulheres cristãs davam um bom exemplo e pareciam estar dispostas a consolidar a forma como os Estados Unidos estava organizado. Então, as mulheres americanas, por exemplo, receberam o direito de voto porque elas reforçavam a democracia e o sistema americano. Na Inglaterra também as mulheres conseguiram o direito de voto depois da Primeira Guerra Mundial, quando elas se mostraram úteis à economia do país. E aqui no Brasil as mulheres conseguiram o direito de votar em 1932 por uma decisão de Getúlio Vargas, que era, afinal de contas, um ditador fascista. Ana, você acredita que, vendo toda essa história, né, desde o começo do feminismo até aqui, um tempo muito longo, muito grande, a igreja, nós como igreja, devido a estar muito tempo fora da política, né? Que a igreja está ativa recentemente, isso não deu essa abertura para que o feminismo crescesse tanto assim, dessa forma? Ah, com certeza. Infelizmente, os nossos líderes, em muitos lugares, em muitos momentos, consideraram, por exemplo, televisão e música coisa do diabo. Política é coisa do diabo. E toda vez que a nossa igreja se furtou da sua missão social, ela não esteve embrincada nos anseios sociais, outros líderes, outros grupos surgiram e ocuparam esses espaços e fizeram, disse muito comumente na política que não existe espaço vago. Não existe espaço vago no poder. Então, se tiver uma cadeira sobrando, alguém vai ocupá-la. E os cristãos se furtaram desse trabalho. Tem um escritor que eu gosto bastante, Jonas Madureira. Ele escreveu um livro chamado A Inteligência Humilhada. E nesse livro tem um capítulo chamado A Traição dos Teólogos. Se não me falha a memória. E, muito resumidamente, o que o Jonas Madureira diz é: os teólogos, os pastores, nós nos centramos em proteger o nosso jovem, não deixar que ele saísse dentro da igreja. Estudamos aí teologia, ficamos internamente discutindo questões religiosas, enquanto o mundo estava se agigantando na mídia, música pop, programas de televisão, programas de rádio, nas universidades formando professores, juízes, promotores. Então, a esquerda progressista se organizou e ocupou todos os espaços. Isso desde 1960, quando surge a Revolução Industrial, como uma pauta vinculada ao feminismo, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aqui no Brasil, evidentemente, que importa todas essas coisas. Seria bom se o Brasil importasse coisas boas, mas muitas vezes importa essas porcarias ideológicas. Então, enquanto esse pessoal estava fazendo faculdade, mestrado, doutorado, ocupando jornais, ocupando espaço na música, no teatro, no cinema, nossa turma estava fechada tentando proteger o cristão, o jovem, o adolescente. Preocupado com a santidade, com a roupa que vestia, se era saia, se era calça. Não deixava, como, por exemplo, nossos jovens não podiam, eu não sei se hoje podem, mas eu ouvia muito quando era adolescente, não pode ouvir música do mundo, só podia ouvir músicas que entoassem louvores, né? Bom, mas o cristão também faz festa de aniversário, não é? De criança, e também faz festa de aniversário de adulto, e os cristãos também se reúnem no domingo à tarde para tomar um chimarrão. E por que eles não poderiam ouvir uma música de qualidade? Então, a esquerda ocupa
no cenário brasileiro. E hoje, música. então, e hoje a esquerda, Eles por esse produzem abandono, música agora ruim. está influenciando aqui dentro, influenciando os cristãos, né? Primeiro, eles produziram música de qualidade. Essa é a verdade. Por exemplo, o nosso maior produto de exportação cultural do Brasil é claramente a música popular brasileira, que é de excelente qualidade. Se você anda pela Europa, até nos Estados Unidos, chega num bar, numa casa de shows, está tocando música popular brasileira. Toca no mundo todo. Sim. Então, é uma música de qualidade e os artistas são, majoritariamente, quase todos, são esquerdistas. Esquerda. Então, por que os cristãos não podiam ter feito músicas de qualidade, que não exaltassem nenhum tipo de pecado, nem nada errado, mas que falassem sobre a vida normal, como, por exemplo, as músicas do campo, né, que falam sobre a vida do sertanejo no campo. Qual que é o problema? Mas os cristãos se furtaram de fazer música de qualidade. Então, como não tiveram nenhum espaço na música, hoje, infelizmente, os esquerdistas podem fazer, inclusive, música de péssima qualidade. E conseguem controlar todo o mercado audiovisual, eu diria, né? A mesma coisa acontece com cinema, a mesma coisa acontece com teatro. É muito difícil uma companhia de teatro que esteja percorrendo todo o Brasil com qualidade e frequência. Muito difícil. Então você vai ter um monte de peças de teatro feministas, marxistas, socialistas. Até alguns lugares nem tem a cultura do teatro. Mas a gente poderia falar do cinema. Hollywood produz uma sequência infinita de filmes obscenos, de filmes que ensinam coisas desprezíveis. Mas o cristão só ficou reclamando disso enquanto isso estava acontecendo. Nós não formamos atores, nós não formamos diretores. E o impacto cultural disso, inclusive na teologia, como nós abandonamos a cultura e a sociedade, em muitos sentidos, eles se agigantaram contra nós e agora estão sufocando a nossa teologia. Então aquilo que a gente tentou tanto guardar e proteger, hoje a gente está vendo ser sufocado. Um exemplo do impacto da cultura é um dos filmes maravilhosos produzidos pelo Mel Gibson, que é A Paixão de Cristo. A quantidade de pessoas que se emociona, que é tocado profundamente e que vem a se converter depois de algum tempo, ou até mesmo assistindo o filme A Paixão de Cristo, não dá para medir, né? É inúmero. Inúmeras vezes isso acontece. Então, veja que triste nós termos tão poucos exemplos para mencionar. Sim. Mencionamos o caso do filme do Mel Gibson, que também é um bom produtor, tem outros filmes muito bons dele. Eu consigo me lembrar também do filme O Silêncio, do Scorsese, se não me falha a memória, mas são tão poucos, né? Quando você liga Netflix, televisão tá cheio, tá tomado de vídeos, Sim, de filmes LGBT, ateus, etc. Então, infelizmente, a gente deixou esse espaço, assim como deixamos o espaço da cultura, deixamos o espaço da política também. Então agora a gente tem que correr atrás disso. Temos que ter professores, promotores, defensores públicos, advogados, juízes, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, compositores, atores. Então é uma lista tão grande Tá que dá longe. até um desespero. Você acha que tá longe ainda de a gente conseguir... Tá muito longe. De a gente conseguir bater de frente de igual para igual? Ah, O sim, nível com certeza. 50 anos... O meu pai fala 20 anos para ficar como tá. Então, eu acho que ele tá certo. Daqui 20 anos, se a gente se esforçar, vai ficar como tá. Se a gente não se esforçar, vai ficar muito pior. E para ter alguma esperança de que o cenário cultural se inverta, eu acho que em menos de 20 anos é impossível. Por que eu tô dizendo 20 anos? Porque é o tempo que a gente precisa para se tornar um pai e uma mãe consciente, pegar uma criança e dizer, olha, você tem que fazer direito, você tem que virar juiz, você tem que fazer direito, ser promotor, você tem que ser procurador do município, você tem que fazer medicina e ser diretor de um hospital e impedir que aconteça um aborto adulto num hospital público. E isso leva tempo. Então, no mínimo, vai levar 20 anos, eu acho, no mínimo. E enquanto isso, você tem que tentar sobreviver educando a sua família, né? Seus filhos, seus sobrinhos, seus vizinhos, e tentar sobreviver a esse abismo cultural. Qual que... explica pra gente qual que é hoje, agora falando do feminismo contemporâneo de agora, qual que é a narrativa e o real objetivo do feminismo hoje, agora, nesse atual momento? Pois bem, politicamente, os dois focos discursivos do feminismo são: não existe mulher, ou seja, a mulher, a feminilidade, a diferença entre homem e mulher, tudo isso é culturalmente construído. A gente também pode chamar isso popularmente de ideologia de gênero. Mas mesmo antes da palavra gênero ou psicossexo serem usadas, isso está no começo do feminismo. Hoje é muito acentuado.
Mas a Bíblia fala que nenhuma árvore boa pode dar frutos maus e nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Então, se os frutos do feminismo que eu olho hoje são esses frutos podres, é porque a raiz era podre também. Então, hoje, esse é o primeiro discurso de que não existe mulher. A mulher é apenas uma construção cultural, uma imposição dos homens, do machismo, do patriarcado, para dizer que as mulheres têm que fazer A e homens têm que fazer B. Esse é o primeiro discurso. O segundo discurso do movimento feminista é de que a mulher é o sexo oprimido, de que ser mulher é ruim. Então, a mulher fica com duas opções. Se ela se considera mulher de fato, ela vai ter que concluir que ser mulher é ruim. Ou ela vai ter a segunda opção, que é dizer que nem existe mulher e ela nem sequer é uma mulher, e que os gêneros são fluidos e você pode ser um homem ou uma mulher e se tornar o que você quiser. Então, essas são as duas frentes principais de atuação no movimento feminista. Eu diria teóricas, ideológicas. Elas servem para pavimentar e fomentar o que é ao mesmo tempo método e objetivo do movimento feminista, que é a revolução sexual. A revolução sexual consiste em mudar a nossa mentalidade e o nosso comportamento a respeito do sexo e da identidade sexual. Mais uma vez, o homem não é homem, mulher não é mulher, o casamento não é entre homem e mulher, os filhos não são uma bênção. Tudo isso que a gente aprendeu na Bíblia, que era positivo e que foi fundamentado e instituído por Deus, o feminismo tenta destruir. A pauta mais violenta, mais bárbara de todas do feminismo, evidentemente, é o aborto. Que é matar os bebês antes que eles nasçam. E a segunda principal, com certeza, é a agenda woke. Há muito tempo o feminismo se vendeu e não luta mais pelo feminino, e luta sim pela pauta gaysista. Isso no Brasil, na Europa, na América. Não só no Brasil, em todo o mundo praticamente, o mundo ocidental, né? No mundo árabe não acontece isso, porque eles não deixam. Ana, falando sobre o aborto, qual que é o real objetivo do aborto? Porque se você assiste na internet, dá direito de escolha para a mulher, são os problemas sociais que existem, né? A questão de saúde pública, né? É o que mais eles falam. Mas qual que é o real objetivo deles com essa questão do aborto? Por que eles buscam tanto o aborto? Bom, primeiro, se a gente for falar de um objetivo teológico, é evidente que o diabo é inimigo de Deus, mas como não pode fazer nada contra Deus, faz contra o homem, que é a coroa da criação. Então, evidentemente, toda vez que um crime hediondo é praticado, homicídio, estupro, toda vez que a vida humana é torturada ou maltratada ou eliminada, quem sai ganhando é o diabo. Então, do ponto de vista teológico, a Bíblia já explica essa questão. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Parece até que é o PT, né? Mas não, é o diabo. Então, essas são as estratégias do diabo: roubar, matar, nos roubar, nos matar, nos destruir. Teologicamente seria isso. Mas politicamente o controle de nascimentos e o aborto servem a uma agenda global, uma agenda internacional de controle da economia e de aumento do poder, de concentração do poder na mão dos maus. O movimento feminista fala que combate o capitalismo, mas esses grandes patrocinadores do aborto no mundo todo, como Rothschild, Rockefeller, Ford, Open Society, todos eles são homens ricos, ricaços, que têm impérios, que têm famílias, que têm filhos, que têm netos, e que usam o seu poderio para controlar a economia para lá e para cá, e para aumentar cada vez mais, concentrar o poder em suas mãos. E como é que o aborto serve a isso? O aborto pode ser uma política socioeconômica internacional para controlar a população de determinados povos, mas quanto às feministas, evidentemente esses poderosos metacapitalistas usam as feministas. E por que eu digo isso? É possível, pesquisa rapidamente aí na internet, você vai ver que Gloria Steinem, essa é daqui que nós tentamos representar com inteligência artificial, a Gloria Steinem, uma feminista, que dizia que não precisava de homem para nada, que a mulher tinha que ser empoderada, que defendia o aborto, ela foi patrocinada pela CIA, recebeu recursos da CIA, que nada mais era que um grupo de homens poderosos. Então, a Gloria Steinem promovia o aborto. E por que as feministas promovem o aborto? As feministas entendem que o sucesso da mulher é a mesma coisa que o sucesso material do homem. Eu acho que nem o homem pensa assim. Um homem que pensa só em dinheiro ou em status ou em poder, para mim não é um homem feliz, não é um homem de bom caráter, né? É um homem materialista, egoísta. Mas as feministas pegam esse homem ambicioso e inescrupuloso e fazem com que ele se torne uma referência. Só que como é que a mulher poderia imitar o homem no mundo de negócios, no mercado de trabalho, se ela tem uma diferença substancial com o homem? Nós, mulheres, engravidamos. Não só nós engravidamos, né? Nós temos o ciclo menstrual
Todos os meses o nosso útero aguarda um bebê. Quando esse bebê não chega, o nosso útero sofre e começa o processo novamente. Então, nós menstruamos, nós engravidamos, depois nós entramos na menopausa. Então, as mulheres têm diferenças biológicas significativas com o homem, com relação ao homem, e a diferença mais pesada para as feministas é o fato de que nós engravidamos. Então, esse bebê vai ser cuidado, amamentado, e isso dificulta que a mulher se projete no mercado de trabalho em condições de igualdade com o homem. Então, o feminismo vê que o aborto é uma chance de, ao esterilizar a mulher, transformá-la num homem. Uma mulher esterilizada pelo uso de substâncias medicamentosas ou barreiras físicas ou por uma mentalidade antinatalista do movimento feminista, essa mulher tem plenas condições de concorrer com o homem no mercado de trabalho em condições de igualdade. Então, vou dar um exemplo disso, está aqui na página 13 do nosso livro. Tá. Em janeiro de 2020, a atriz feminista Michelle Williams foi premiada com o Globo de Ouro, premiação anual concedida pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Em seu discurso, ela disse que não teria alcançado o reconhecimento, nem teria ganhado aquele prêmio se ela não tivesse realizado um aborto que permitiu que ela alavancasse a sua carreira. Então, para o feminismo, o aborto é importante e ele é utilizado para que a mulher tenha o que elas consideram igualdade plena de condição de competir no mercado de trabalho com um homem. Então, basicamente, é por isso que o feminismo considera o aborto tão fácil, tão precioso. Lembrando também que elas defendem o aborto como se fosse uma coisa banal. Então, elas defendem que você possa ter comportamentos sexuais irresponsáveis e que depois não precise realmente, por isso a palavra é responsável, arcar com as responsabilidades. Ou seja, você pode fazer sexo libertinamente, mas depois não precisa assumir a criança, basta matá-la. Bom, Ana, a gente vê normalmente nos debates que as feministas participam e elas constantemente ignoram a biologia, a verdade, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que a ciência estabelece e coloca como verdade aquilo que elas sentem no coração. O que eu sinto é a verdade, não é a biologia. Sim, muito boa essa tua pergunta. Isso me lembra de um livro que eu sempre recomendo para o pessoal, gosto muito. Um livro do Olavo de Carvalho chamado A Nova Era e a Revolução Cultural. Nesse livro, o professor Olavo fala que a destruição do patriarcado, segundo Fritjof Capra, que é um grande mentor da Nova Era, depende de 3 etapas. A destruição do domínio do homem sobre a natureza, a destruição do domínio do homem sobre a mulher e a destruição do domínio da lógica e da ciência sobre os sentimentos. É exatamente isso que você falou. Quando as feministas defendem, por exemplo, que um homem biológico e uma mulher biológica, ou seja, homem e mulher, não tem quase nenhuma diferença entre si e que essas diferenças podem ser pela educação ou pela cultura superadas, elas estão realmente virando as costas para a ciência. Tem uma feminista que eu gosto muito, eu leio muitos feministas, porque afinal você tem que conhecer o que você quer combater. E nessas leituras acabei encontrando uma que eu acho bastante inteligente, que é a Camille Paglia. Camille Paglia escreveu um livro chamado Personas Sexuais, entre outros, também escreveu Mulheres Livres, Homens Livres. E nesses livros ela comenta que o feminismo se tornou uma religião, um dogma, onde você tem uma série de regras para seguir, discursos para defender, e virou as costas para a religião. Essa feminista, Camille Paglia, ela é ateia. Então acho que ela não tem uma consideração muito grande pela religião, ela acha que a religião é algo ruim. Então ela diz que o feminismo virou como uma religião. As pessoas são cegas e seguem aquele rito até o fim, não contestam aquilo e não acreditam na ciência. É uma acusação que a gente ouve muito, né? Nós que somos cristãos, vocês não acreditam na ciência. Mas não, nós acreditamos sim, tanto que agora somos nós que estamos defendendo as diferenças biológicas entre homens e mulheres. E defender a ciência é importante não só para a questão da ideologia de gênero, que elas chamam também de teoria de gênero, perspectiva de gênero, mas também com relação ao aborto. Tudo bem que antes que a ciência se desenvolvesse, a esse ponto alguém pensasse que dentro da barriga da mulher tem um meio ser humano, uma criatura estranha, mas agora que a ciência consegue mapear todo o processo de embriogênese, a gente sabe que desde o momento da concepção, quando o espermatozoide encontra o óvulo, nós temos uma vida nova, um ser humano novo. É uma vida humana. Aquela vida humana tem identidade genética, tem genética e identidade únicos, irrepetíveis, tem um DNA, seus cromossomos estão definidos, já se sabe se vai ser um homem ou uma mulher. Quando uma mulher engravida hoje, já na 9ª semana ela pode fazer uns testes de sexagem fetal no sangue da mãe para descobrir qual é, afinal de contas, o sexo do bebê. Então, hoje a ciência não nos permite dizer que o que tem dentro da barriga da mãe, na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, não é uma vida humana.
é uma vida humana. E todos nós, eu, você, Rafael, você foi Rafael desde aquele dia que você foi concebido. Você não era outra coisa antes. Você não era um ET, uma formiga, um dinossauro, uma criatura amorfa, uma massinha de modelar, um aglomerado de células. Se bem essa expressão é terrível, né? O bebê é só um aglomerado de células, o feto é só um aglomerado de células. No fim das contas, eu e você também somos só um aglomerado de células, né? Se não fosse porque nós acreditamos em Deus e na sua onisciente e onipotente força criativa que nos deu inclusive uma alma, nós também seríamos, afinal, só um aglomerado de células. Eu acho essa discussão de que se deve matar o bebê dentro ou fora, que eu vi, você estava no Vilela debatendo sobre isso, eu acho isso tão ridículo, porque se a gente está dentro ou fora, a gente é um ser humano. Não importa se ele está dentro da barriga ou se ele está fora. Como é que quer dizer então que... Desculpa, pessoal, eu sei que tem muitos cristãos aqui, mas quer dizer então que eles acham que... Pode ficar à vontade. Pode. Quer dizer que parece que as feministas acreditam que a vagina é um portal mágico. Quando o bebê passa por ali, vira um ser humano. O que não é possível, é impraticável uma coisa dessa. Não faz sentido, né? Então, se você fizer o parto de um bebê prematuro hoje, é possível que sobreviva com 22 semanas. Existem casos, esse é o recorde, né? A sobrevivência de um bebê com 22 semanas. Em Santa Catarina, nós tivemos o recorde recentemente de um bebezinho de 24 semanas que sobreviveu. Nasceu e sobreviveu com 24 semanas. Esse hospital foi, inclusive, muito elogiado por essa conquista maravilhosa, enfim, por ter conseguido salvar essa vida. Então, o que diferencia um feto de mim e de você, Rafael, é apenas o tempo e a nutrição. Se você não tirar dele a nutrição, em pouquíssimo tempo, ele vai se tornar uma vida, vai se tornar uma pessoa adulta. Então, ninguém poderia dizer que um idoso de 60 anos vale mais do que uma criança de 2 anos, só porque ele tem mais tempo e mais nutrição envolvidos no seu processo, no seu corpo. Então, o feminismo realmente ignora a vida humana e dizem que defendem a mulher, mas a mulher mais frágil de todas é aquela que ainda não nasceu. Ela tem direito à vida e tem direitos a serem defendidos. E quando o feminismo defende que uma mulher no ventre de sua mãe merece morrer, não adianta defender todos os outros direitos, porque o principal e primeiro deles tem que ser o direito de viver, obviamente. Então conclui então que o feminismo não tem nada a ver com o cristianismo. Isso é real e fato. Como que os líderes cristãos, os pastores, eles podem combater isso dentro da sua igreja ou as próprias famílias ali blindar os seus filhos contra essa ideologia? Pois é, agora eu vou ter que pecar contra a humildade, né? Um pouco de falta de modéstia. Exatamente para responder essa pergunta foi que nós publicamos esse livro aqui, que é como se fosse um guia, uma cartilha política, para mostrar, na organização dos capítulos do livro, o que é feminismo e o que a Bíblia diz sobre a mulher. Depois a gente junta as duas coisas. Por que o que a Bíblia diz sobre a mulher e o que o feminismo diz são incompatíveis? E aí explicamos com detalhes a abordagem que a igreja cristã dá ao longo da história para a valorização da mulher e o que os textos bíblicos dizem sobre a mulher e sobre a autoridade da Bíblia. Então, eu diria que uma boa maneira de começar é lendo esse documento aqui. É uma cartilha que foi feita com todo o carinho justamente para cumprir essa missão. É a primeira cartilha de preparação para líderes sobre o feminismo, né? Pelo menos que eu saiba dessa natureza no Brasil. Nós temos livros de algumas pastoras americanas que falam sobre como o feminismo é mau, mas geralmente elas se direcionam às próprias mulheres e não aos líderes, né? Elas tentam falar diretamente no coração da mulher, para que ela ocupe o seu lugar dentro do lar, etc. E nós temos também o Wayne Grudem, que é um teólogo muito importante, que também escreve muito sobre comparação dos textos bíblicos com ideologias, também é excelente, mas o Wayne Grudem também não conhece a nossa realidade aqui no Brasil, e eu tenho certeza que esse livro aqui pode ter certeza você também, ele foi pensado para isso. Quais são as principais incompatibilidades, então, entre o feminismo e o cristianismo? Primeiro, com relação ao valor da vida, né? Já comentamos isso. O feminismo acha que tudo bem matar um bebê por livre escolha de sua mãe. Se esse bebê é uma inconveniência econômica, se ele é uma inconveniência sentimental, se ele é um incômodo para a carreira, como fez a feminista Williams naquele Globo de Ouro, na sua declaração, a feminista entende que a vida do bebê, que a vida humana, ela é relativizável, ela é desprezível, ela pode ser descartada.
Então, essa é uma incompatibilidade muito grande com a Bíblia Sagrada, que nos diz que Deus, como escreveu o salmista, desde que fomos formados no ventre de nossa mãe, já nos conhece. Além dessa incompatibilidade, nós temos também as incompatibilidades vinculadas ao casamento. O feminismo se aliou ao movimento gaysista e faz propaganda da possibilidade do casamento gay. O cristão entende que o casamento é uma instituição divina reconhecida na natureza, de um comportamento natural. O casamento é algo natural, não é algo só cristão ou tradicional. O casamento é algo natural. E consiste na união de um homem e de uma mulher para bem cuidarem de sua prole. Então, uma das frentes onde o feminismo ataca a igreja é atacando as famílias. Além disso, nós temos também a autoridade divina sendo frequentemente questionada e a posição do homem no universo sendo frequentemente questionada, dizendo que o homem é só mais uma partícula nesse mundo infinito, enquanto que Deus nos diz que o homem é especial, o homem e a mulher são criaturas divinas. A Bíblia também estabelece limites morais, limites para o homem e para a mulher de modéstia. A Bíblia diz que o corpo da mulher e do homem é o templo do Espírito Santo. E o feminismo diz, meu corpo, minhas regras. O cristão não vive de acordo com suas regras, as regras que ele inventa, as vontades que ele tem ao amanhecer. O cristão vive de acordo com o códex bíblico, com o que a Bíblia nos ensina, com os princípios imutáveis que podem ser reconhecidos por meio da filosofia, da razão, da teologia, da revelação. Então, a incompatibilidade entre o feminismo e o cristianismo, ela se manifesta de diversas formas. Na teologia, na filosofia, no comportamento, na prática, na ética. Então, é muito importante que os nossos líderes entendam cada um desses aspectos. O que o feminismo diz sobre a mulher? O que é uma mulher para o feminismo? O que o feminismo diz sobre trabalho, sobre voto, sobre criança, sobre cuidar da casa? O que o feminismo diz sobre o casamento, sobre o casal, sobre a vida, sobre a gravidez? Então, todas essas perguntas nós respondemos aqui e mostramos como em cada um desses dilemas sociais, desses dilemas morais, o feminismo dá uma resposta totalmente incompatível com a resposta do cristianismo. E no final nós fazemos sempre um apelo para que a pessoa investigue bem as consequências práticas do feminismo e as consequências práticas do cristianismo. Quem vive melhor? Um cristão que regulamenta, que disciplina a sua vida conforme o que é ético e correto, ou a feminista que faz tudo que dá na telha e que acha que suas atitudes, as suas decisões não têm que ter consequências e que o mundo inteiro precisa se curvar às suas vontades hedonistas? Qual dessas duas pessoas vive bem, vive melhor e faz mais bem à sociedade onde está inserida? Então, a maneira como os líderes podem combater o feminismo dentro da igreja é estudando e se preparando para dar respostas inteligentes e suficientes aos seus jovens e adolescentes. Lembra da pesquisa que eu mencionei aqui no início da nossa conversa? 66% dos jovens saem da igreja quando entram para a faculdade. E isso acontece porque os nossos líderes e os nossos pais não estão conseguindo dar respostas robustas o suficiente para esse aluno, para essa criança, para esse adolescente se sentir seguro e, inclusive, disposto a enfrentar seus colegas, seus professores para manter sua cosmovisão. Acaba se calando, né? Perfeitamente. Por não ter resposta. Bom, discorrendo aqui pro final, eu queria que você respondesse rapidamente. Por que nós não precisamos do feminismo? Nós não precisamos do feminismo porque nós já temos Jesus Cristo, que foi o fundamento da nossa liberdade, da liberdade da mulher. Jesus, em inúmeros momentos durante a sua passagem pela terra, durante o seu ministério e depois também por meio de seus apóstolos, mostrou que ele sim valorizava a mulher. Primeiro que ele escolheu vir a esse mundo por meio de uma mãe, uma mulher aparentemente frágil, foi quem trouxe o nosso Salvador até nós. Depois, quando Jesus foi vivendo o seu ministério, inúmeras vezes ele escolheu as mulheres e as respeitou. Quando ele encontrou Maria Madalena, e desde então Maria Madalena e outras mulheres como Susana e Joana ajudaram a sustentar o ministério de Jesus. Depois, quando ele fez a sua primeira revelação messiânica, a primeira pessoa para quem ele disse, eu sou o Messias, foi uma mulher samaritana que estava em imoralidade sexual. Ou seja, ele valorizou a mulher independente da sua condição social, do julgamento social, da sua classe, independente da sua etnia, onde ela tinha nascido, onde ela vivia. Então, Jesus valorizou a mulher pelo que ela é, ou seja, por ser uma criatura e uma filha sua, e não pelo que ela pode oferecer à sociedade, pelos cálculos matemáticos ou materiais do que uma mulher representa. Depois também, quando Jesus ressuscitou, mais uma vez ele apareceu primeiro a 3 mulheres, mesmo sabendo que na época do Império Romano o testemunho das mulheres valia menos do que o testemunho dos homens.
Jesus curou mulheres, Jesus respeitou mulheres. Até quando esteve com Marta e Maria, Jesus disse que Marta estava ansiosa demais com as tarefas domésticas e que existem coisas mais importantes do que as tarefas domésticas. Até nisso Jesus se preocupou, porque muitas mulheres cuidam tanto da casa, limpam tanto a casa, fazem tantas tarefas que fazem com que isso ocupe um espaço maior no coração do que deveria. E até para isso Jesus se posicionou e disse que Maria tinha escolhido a boa parte que jamais lhe seria tirada, ou seja, a religião, a fé. Então, Jesus em inúmeros momentos conversou com mulheres e todas as vezes ele as tratou com dignidade. E nas 2 ocasiões em que Jesus interferiu na lei mosaica, foi para ajudar uma mulher. Por exemplo, quando ele salvou a mulher adúltera de ser apedrejada, ao salvar a sua vida, ele interferiu na lei mosaica. Depois, quando ele salvou e curou uma mulher no sábado, depois também foi contestado pelos doutores da lei, novamente ele estava atuando em favor da mulher. Então, inúmeras vezes Jesus o fez, e ele sim é o nosso representante, o nosso baluarte. Jesus é o que coloca os primeiros pilares da igualdade, fraternidade, liberdade, da justiça, do amor, do tratamento isonômico. É por causa do cristianismo que a escravidão vai desaparecendo a partir do início dos primeiros séculos da igreja primitiva. O casamento infantil vai desaparecendo, a pedofilia e o incesto se tornam reprováveis, o adultério e o divórcio são severamente criticados, a violência contra a mulher é completamente proibida, o abuso, a sexualidade desenfreada é desestimulada e também proibida. Então, o que Jesus e os apóstolos fizeram por nós é muito maior do que o que o feminismo pode fazer. E eu convido aqueles que estão nos assistindo aqui, nós estamos tendo uma conversa bem longa aqui sobre teologia, né? Sobre Bíblia, mas eu sou política e esse é meu único livro sobre religião. Nós temos outros 5 livros que falam sobre política e temos muito material e muitos vídeos, aulas gratuitos na internet explicando os problemas da mazela política do feminismo. Aqui eu sei que eu estou falando com crentes, estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, só entre crentes, mas existe muito mais do que teologia envolvido nisso. E para poder falar sobre essas questões, eu convido vocês a conhecerem também o meu canal do YouTube. Aqui você está vendo bem a página de abertura, ó, Oficina 10 Mentiras Feministas. Não tem nada sobre religião nessa oficina. São aproximadamente 20 horas de aula e essas aulas são sobre política. Aqui você tem uma propaganda do livro, mas olha ali do lado, ó. Orgias e travestis, universidade. A gente está denunciando algo que aconteceu na universidade. Ali tem um vídeo de lançamento da Hidra Feminista, para quem quiser assistir, pode descer mais. Tem vários vídeos dos nossos discursos, ó. Você não sabe o que acontece nas escolas, porque a esquerda não quer câmera na sala de aula, as mulheres também matam. Não pergunte isso a uma feminista, doutrinação. Então, vários conteúdos políticos que estão disponíveis na internet para você que quer falar sobre feminismo, mas sem mencionar necessariamente a Bíblia ou a religião, mas entender como ele atua na política, tem bastante conteúdo disponível também para o pessoal que está em casa acessar no YouTube. Ana Campanholo. Ana, eu sei que o seu tempo é corrido, você é bem apertado a sua agenda. Eu quero agradecer pela tua presença aqui, por você ter vindo, separa esse tempo para estar aqui no Crente Podcast, esse cantinho aqui, nosso humilde cantinho de milagre aqui, que a gente recebe tanta gente, né? E para terminar, eu queria só fazer uma última pergunta. Nessa luta contra o feminismo, o que você espera deixar de legado? Bom, primeiro que eu acho que a política é bastante importante, eu já entrei para a história como a deputada mais bem votada, com os projetos e as pautas, os livros que eu escrevi, mas eu acho que a coisa mais importante que uma mulher pode fazer é cuidar da próxima geração. Então eu tenho 2 filhinhas, a Catarina e a Joana, e eu realmente espero que quando elas crescerem, elas tenham orgulho da mãe e que eu possa entregar para elas um Brasil com legislações menos sexistas, menos sectárias, onde um pouco de decência ainda foi preservado. Então, o meu propósito ao escrever esse livro é ajudar os pastores, o meu propósito ao escrever os outros livros é ajudar os políticos a identificarem o feminismo, e o legado que eu queria deixar é um legado de mulheres conservadoras fortes, bem posicionadas e que conseguem enfrentar ideologias que querem atacar sua família, seus filhos, seu casamento, e que possam ocupar espaço na política, no mercado de trabalho, em todos os lugares onde uma mulher pode estar, mas que ocupem esses espaços com muita seriedade. Amém. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui. Viu? Nossa, quanto tempo que eu não vi um desses. Eu queria... Eu vou pegar um versículo, é isso. Nossa, você não vai escapar. Tempo que eu não via isso. Eu queria fazer mais perguntas para você, mas não vai dar tempo. Tem um monte de perguntas, mas não vai dar tempo.
Mas você vai tirar uma palavra aqui, essa é a nossa caixinha que nós tiramos Vai. todo final do podcast. Vai lá. Ah, isso aqui, gente, tinha na casa de vó, crente, da Assembleia de Deus, círculo de oração. Ai, que lindo, eu gostei do meu versículo. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Meu Deus. Ou seja, as feministas não são bem-aventuradas, mas podem ser. Não é porque Sim, você andar está nos nesse caminhos. caminho ruim, esse caminho largo, tobogã para o inferno, que você não pode encontrar a mensagem de Jesus, inclusive no Sermão da Montanha, né, Mateus 5, Isso. encontrar um caminho para quem realmente quer te defender, te proteger e quem realmente te libertou. Não do sofrimento mundano, mas do sofrimento eterno. E conhecer a verdade, né? Conhecendo... Que é Cristo. Exatamente. Que existe a minha e a sua, existe a minha opinião, a sua opinião e a verdade. Exatamente, né? Perfeito, muito bem. Então, muito obrigado e eu quero orar por você. Por favor. Tá bom? Encerrando, porque a Bíblia fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades e toda a autoridade é constituída por Deus, viu? Muito obrigada. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer, Senhor, pela tua filha, pela tua serva, pela deputada Ana, que o Senhor trouxe aqui, Senhor, para trazer esse conhecimento tão profundo, Pai, para abrir os nossos olhos, para abrir para os olhos daqueles que estão nos ouvindo, dos líderes, Pai, que esse conteúdo e tudo que foi falado aqui, Senhor, possa trazer uma transformação, uma renovação de mente, Pai, dos líderes, das igrejas, Pai, de todos os cristãos, daqueles que nos ouvem, daqueles que estão chegando agora, Senhor Jesus, e está ouvindo esse conteúdo que a tua filha trouxe aqui. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dela, sobre a tua família, sobre a família dela, Pai. Envia os teus anjos, Pai, protegendo ela, a sua família, os seus filhos, o seu esposo, ó Pai. Ó Pai, que os teus anjos acompanhem ela, os aguarde, ó Pai, em todos os seus caminhos, Pai querido. Livre de todo mal, Senhor, de toda seta maligna, ó Pai, e que ela possa continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, Pai, em defesa do teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor ecoe, Pai, da voz dela muito mais longe ainda, que atinja, Pai querido, a lares, a pessoas necessitadas, aqueles que estão cativos, Pai, presos na mentira, Senhor. Que o Senhor possa usá-la ainda mais, Pai querido, para livrar e libertar aqueles que estão presos, Pai, e que eles possam conhecer o teu amor, a tua verdade, Pai, através da voz da tua filha, Pai. E nós derramamos essas bênçãos. E eu agradeço pelo Senhor ter trazido ela aqui neste lugar, Pai, e poder conhecer ela. Pai amado, muito obrigado. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Ana, muito obrigado mais uma vez. Amém. Tá bom? Muito obrigada. E você que ficou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal. Eu sei que tem muita gente aí, os que ficam até o final, que mais gostam da gente, né? Então se inscreve, compartilha. E você que está chegando pela primeira vez, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo aqui bíblico. Temos testemunhos, né? Acompanha aí a nossa programação. Se inscreve aqui quando sair vídeo novo. Você vai ficar sabendo, tá bom? Então eu te espero até o próximo episódio. E se Jesus... Volta. Eu te espero até o próximo episódio. E se Jesus não voltar, estaremos aqui novamente. Deus abençoe. Amém.